a todos e a todas. Vamos iniciar mais uma aula, mais um momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. A nossa penúltima aula, antes das atividades finais aí do curso. E como prometido, a gente vai fazer mais um exemplo da análise de juntas, de junções. E hoje a gente vai fazer um exemplo de junta excêntrica, Até então, no material que a gente disponibilizou e da aula passada, a gente fez análise de uma junta, onde o carregamento passava ali pelo centroide da ligação, No caso ali do que a gente analisou, a gente só tinha um único prendedor, Mas em exercício de períodos anteriores, a gente tinha ali uma situação de junta com mais de um prendedor. E naquele exercício também, a gente tinha a carga passando pelo CG, pelo centroide dessa junta. No caso do exercício de hoje, não. A gente vai ver que a carga atuante ali na junta, ela é excêntrica em relação ao CG que compõe ali o ponto denominado centroide da distribuição dos rebites ou parafusos que caracterizam a ligação. Tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela e vamos para mais um exercício. O Leandro, o Paulo, a Denise, o Leandro acho que está com o microfone ativo. Só me confirma, Leandro, se você está vendo o nosso quadro. Boa noite, professor. Estou vendo sim. Perfeito. Pode prosseguir. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, Na conexão apresentada na figura aqui que eu vou colocar agora, pede-se para calcular a força cisalhante em cada rebite. Vamos ver se ele atualiza. Atualizou. Então, essa é a ligação. Essa é a ligação. Vou colocar de novo. Essa é a ligação e, como já dita, é uma ligação, uma junta excêntrica. Por que denominada de excêntrica? Porque essa carga aqui de 4 toneladas, ela não passa no centroide aqui, no CG aqui do meu conjunto de rebites aqui que compõe essa ligação, Ou seja, essa carga que vai ser transferida desse elemento para um outro elemento, ela não passa nesse centroide. E aí a gente vai mostrar aqui a metodologia para se estabelecer justamente esse valor do cisalhamento agora em cada um desses rebites a partir dessa carga excêntrica. Quem teve tempo de dar uma estudadazinha na teoria, ouviu o exemplo sobre esse tópico do quadrimestre passado, Lá tem um resumozinho teórico, que fundamenta aqui as fórmulas que a gente vai aplicar para resolver aqui esse problema. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai resolver esse problema aqui a partir da superposição de efeitos. Ou seja, eu vou trazer essa carga aqui de 4 toneladas para essa posição do centroide e quando eu trago ela para cá, eu trago ela mais o momento que ela produz, Ou seja, é a equivalência estática. Então, além do efeito da carga agora de 4 toneladas que passa pelo CG, que vai ser distribuída nesses 12 rebites aqui, simplesmente pela divisão de 4 por 12, ou seja, eu vou ter uma composição de carga vertical em cada um desses rebites nesse valor, eu vou ter que também contabilizar o efeito da carga, da distribuição dessas cargas aqui em cada rebite
pelo momento aplicado. E é esse procedimento que a gente vai destacar, né, agora. Mas antes da gente formalizar essa situação, né, do cálculo dessa força dada pelo momento, a gente precisa, na verdade, determinar o momento. E para determinar o momento, a gente precisa definir a posição do CG aqui. Né? Então, a posição do CG, dos prendedores aqui, ela vai ser dada a partir da mesma expressão que vocês utilizaram lá para cálculo de CG, lá de figuras, né, planas, por exemplo. Né? É a soma do momento estático, né, dividido pelo somatório da área dos prendedores. Então, o que a gente vai aqui, né, é definir para o cálculo do CG, o cálculo do CG no caso aqui, né, o problema ele tem aqui a área dos prendedores todas iguais, né, e a gente vai definir, né, que a área de cada rebite é A, tá? Só para organizar aqui, tá? Então a área de cada rebite é A. E aí a gente vai, né, definir aqui a lógica que lá, né, os meus alunos lá em mecânica de sólidos, eles estão acostumados, né? Então eu vou definir uma parte aqui, né, ou seja, uma área que a gente vai aqui depois uma parte, a área de cada uma dessas partes, a posição, né, do x e do y em relação à referência que a gente vai adotar. Por exemplo, a referência que a gente vai adotar aqui, ó, para calcular esse CG, vai ser aqui justamente o rebite 4, tá? Então a gente vai colocar aqui, né, o 00 no rebite 4, tá? E aí os outros valores a gente de x e y para cada um dos rebites a gente vai colocando aqui nessa tabela. O x e o y de cada uma das áreas, aí o momento estático, né? O AX e o AY de cada área. E finalmente a gente vai colocando aqui cada uma das partes, né, associadas aos rebites de 1 a 12. Então, não sei se vai dar aqui, a gente muda de página. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente continua na outra página, tá? Então eu vou ter aqui, né, no rebite de 1 a 6 a área A, ou seja, eu tenho todas as áreas dos rebites denominada de A. Aí o rebite 1, né, a coordenada dele em relação a essa referência, o x ela vale 0 e o y 24, né, ou seja, a distância aqui vertical de cada um, né, relacionada a cada um dos rebites vale 8, né, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, então eu tenho aqui 0 e 24. O rebite 2, 0 e 16, o rebite 3, 0 e 8, e, como eu já tinha falado, a referência minha é o rebite 4, 0, 0. Aí, o 5, 20 e 24, 20 e 24, o 6, 20 e 16. Vou fazer aqui a conta parcial dos momentos estáticos. Então, eu tenho 0, 0, 0, 0, 20A, 20A. E aqui o outro momento estático, né? Então, eu vou ter 24A, 16A, 8A, 0 e 24A. E 16A.
vou continuar essa tabela na próxima página, destacando as partes que vão do rebite 7 ao rebite 12. Tá? E aí a gente continua esse cálculo e depois a gente processa o somatório calculando a soma da coluna A e das colunas AX e AY, onde o X barra, né, desse CG aqui vai ser a divisão desse somatório por esse, né, dessa coluna por essa, e o Y barra, em relação a essa referência aqui, vai ser a razão entre o somatório dessa coluna por essa. Tá? Então não tem nenhuma novidade do que vocês já conhecem aí de outras disciplinas. Então vou colocar aqui, né, novamente. É parte, área da parte, x e y da parte, né, associada à minha referência, o AX e o AY. Então eu tenho a parte agora, deixa eu ver lá, eu fiz até a 6, então vamos lá. Então aqui eu vou ter parte 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então a área a mesma, A, e A. Eu posso aqui colocar figura, né, para orientar vocês, não deixar vocês aí só na imaginação. Não tem problema nenhum. Né? Então a gente está aqui novamente. Né? E aí eu venho aqui. Aqui eu tenho, né, o meu X e Y como referência. E aí eu vou destacar esses outros elementos aqui. O X do rebite 7, ele é 20. O Y é 8. Né? Unidades de comprimento. A gente pode aqui adotar uma unidade, né? O exercício ele não definiu, mas a gente pode assumir aqui que todas essas cotas aqui, elas estão definidas em centímetro, tá? Perfeito. Então, o rebite 8. O rebite 8 é 20 e 0. O rebite 9, 34 e 24. O rebite 10 é 34 e 16. O rebite 11, 34 e 8. E finalmente o rebite 12, 34 e 0. E aí eu completo aqui o cálculo dos momentos estáticos. Então eu tenho 20A, 8A, 20A, 0, 34A, 24A, 34A, 16A, 34A, 8A e finalmente 34A e 0. Aí eu processo somatórios, né, como eu falei, né? Eu vou processar o somatório aqui dessa coluna, então o somatório aqui vai me dar 12A, e o somatório aqui dessa coluna vai me dar 216A, e o dessa coluna 144A. Finalmente eu consigo explicitar o valor do X barra e do Y barra, né, que me caracterizam o CG da ligação, que vai ser dado pelo somatório de AX pelo somatório de A, no valor de 216A dividido por 12A, me dando 18 centímetros. E o Y barra, somatório
de AY. Isso aqui vai ser 144A dividido por 12A. Isso daqui me dá 12 centímetros. Então, vamos só aqui pegar uma outra cor. Então, aqui, né, eu tenho 12 centímetros daqui para cá, e daqui para cá eu tenho 18 centímetros. Então, 18 centímetros e aqui 12 centímetros. Né? Tudo bem? Então, por exemplo, se aqui tem se daqui para cá tem 8, então daqui para aqui tem 4 e daqui para aqui tem 4. Ou seja, essa distância daqui a aqui vale 4 e essa distância também daqui para cá vale 4. Tá? E para eu poder calcular, né, o momento, eu preciso da excentricidade, ou seja, da distância, né, da carga excêntrica até a posição, né, do centroide. Se isso daqui tudo tem 20 e daqui até o centroide tem 18, então esse outro elementozinho daqui, ó, ele vale 2. Perfeito? Então a minha excentricidade aqui, né, a minha excentricidade da carga em relação ao centroide, ela vale 44 mais 14 mais 2. Isso daqui igual a 60 centímetros. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Boa noite, Guerino. Tudo tranquilo? Kelvin? Tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Então, eu já tenho a excentricidade. Se eu tenho a excentricidade, eu consigo calcular o momento. Ou seja, quando eu trouxer essa carga para cá, né, passando pelo CG, eu trago ela mais o momento. Tá? Então, o momento, ele vai ser dado... O momento, né, ele é dado P vezes E. 4 toneladas vezes 60 centímetros, isso daqui me dá 240 toneladas centímetro. Tudo bem? Perfeito. Agora vamos para a discussão de como se distribui essa carga agora aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e aproveitar a figura, né? Vamos explorar essa figura bastante. Olha só, então eu vou começar a analisar o meu problema dessa forma. Eu vou ter aqui, passando pelo CG, o valor da carga de 4 toneladas, mais esse momento que eu acabei de calcular, M, que vale 240 toneladas centímetros. Até então, os exercícios que a gente tinha desenvolvido, a gente tinha somente essa situação aqui. Né? Ou seja, da carga agindo, passando pelo centroide do meu conjunto de rebites aqui que compõe a minha junta. E aí, o que a gente assumia é que essa carga ela vai ser igualmente distribuída pelos 12 prendedores, ou pela quantidade de N prendedores que tiver. Né? Então, aqui, em cada um desses prendedores, essa carga de 4 toneladas, ela vai me dar uma componente, né, vertical, né, atuando em cada um dos rebites, né, uma força vertical que vai valer, né, essa força vertical ela vai valer, né, a carga de 4 dividido pelo número de rebites, que vale 12. Tá? Então, inclusive, eu já tenho aqui esse valor
de 0,333 toneladas. Mas veja, para essa situação de junta, eu não tenho somente mais essa carga vertical. Eu tenho esse momento. E esse conjunto de rebites, obrigatoriamente, vai ter que me suportar, né, esse momento agora, né, aplicado. Né? E, consequentemente, ou seja, se esse conjunto de rebites me equilibra esse momento me produz um conjunto de forças aqui, que vão ser distribuídas em cada um desses rebites, que vão justamente produzir um momento que é igual a esse valor de 240 toneladas centímetro. É essa estratégia agora que a gente vai, né, desenvolver para calcular a F vinda, né, a F resultante dos momentos, ou seja, a força nos rebites proveniente da presença agora desse momento de 240 toneladas centímetros. O que é que acontece? Na teoria, a gente apresenta, né, que a gente mostra lá, né, que essa força que atuando em cada um dos rebites que vem desse momento, ela é dada, né, pelo momento total aplicado à junta excêntrica, vezes o raio vetor associado a cada um dos rebites, dividido pelo somatório, né, do raio vetor ao quadrado. E lá na teoria eu ressalto que essa expressão aqui, que a gente chega lá a partir de um certo desenvolvimento, ela é muito, né, similar, é análoga, né, à teoria clássica de flexão, né, é simples, né, ou seja, aquela expressão lá da estimativa, né, de tensão normal na flexão, que ela é dada por quem? Momento, né, vezes a posição do ponto onde eu quero calcular, né, essa distribuição, né, esse valor de tensão, dividido pela inércia. Elas guardam uma certa, né, uma certa similaridade a partir, inclusive, das hipóteses que foram utilizadas para definir essa expressão aqui. Né? Bom, como aqui eu estou colocando aqui elementos, né, raio vetor, a gente vai aqui dar graficamente a definição, né, desse parâmetro geométrico. O raio vetor nada mais é, né, que a posição, né, a distância, né, entre o centroide do rebite, né, para o meu centro de gravidade. Né, o centro geométrico, aqui o centroide da minha junta. Então, por exemplo, o raio vetor 4 é essa medida aqui. Então, o raio vetor 1 é esse vetor que sai do centroide do rebite 1 até o centroide da minha junta. E assim sucessivamente, tá? Eu não vou colocar aqui para poluir o desenho, tá? Então, eu tenho todas essas medidas, né? Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui, ó, o raio vetor 7, ó, tá vendo? O raio vetor o R7, e assim por diante, o raio vetor 8, 11 e tal. Associado a esse raio vetor, eu tenho uma força perpendicular ao mesmo que vai estar justamente, né, que é associada, que é excitada, né, pela condição do momento aplicado. Veja, essa força F4 aqui, que eu estou colocando perpendicular a esse raio vetor, né, ela vem da aplicação desse momento. Tá? Então, e eu estou colocando ela nesse sentido por conta do sentido do giro aí do momento. Então, ou seja, esse momento aqui, ele vai me condicionar, né? Veja, se eu pegar aqui, deixa eu colocar a figura novamente. Aí eu faço alguns aqui, para não poluir essa figura, e a gente não fica com a figura super poluída. Vamos lá. Então, eu já fiz o caso do 7, né? Mas, ó, né, vamos aqui pegar o caso 1. Eu sei que o momento, ele tem, né, como aqui está mostrando aqui, o sentido horário. Então, eu vou definir esse raio vetor 1 aqui, né, o R1, que a gente vai calcular já já.
E a força excitada pelo momento é sempre perpendicular ao raio vetor. Então, tá? Eu tenho aqui essa força F1 e esse sentido aqui, ela está em concordância com o sentido do momento, ou seja, a tendência de giro aqui, veja, tá vendo? Ó? A tendência de giro dessa força é no sentido horário, né? Vamos colocar uma outra situação aqui, né? Aqui a força é F5. Então, aqui eu tenho um raio vetor R5 e aqui, ó, né, a força F5 tem que ser obrigatoriamente perpendicular a R5 e esse sentido na lógica que me produz um giro, né, no sentido horário. E aí eu processo essa mesma situação para cada um, né, das forças atuando em cada um dos rebites. Né? Aí eu preciso traçar o raio vetor 9, né, depois a força perpendicular a esse raio vetor, né, e o sentido que dessa lógica de tendência de giro horário. Tudo bem? Perfeito. Mas por enquanto, né, antes de determinar essa F, eu preciso determinar o raio vetor de cada um dos rebites. Isso é dado por geometria. Por exemplo, do rebite 1, aqui ó, do rebite 1, né, como eu tenho, deixa eu ampliar aqui, eu já sei que o CG, né, eu tenho aqui, ó, essa medida daqui, né, para cá, essa alturazinha daqui, ela vale 4. Né, e essa medidazinha daqui para cá vale 18, né, ó. Eu sei que o raio vetor 1 vai ser quem? 8 mais 4, 12 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, raiz. Tudo bem? Tranquilo? Ok, professor. Perfeito. Tá? Por quê? Porque eu não vou ficar fazendo de todos. Eu expliquei esse e o restante facilmente você determina a partir da geometria que já foi estabelecida aí na questão. Posso fazer assim? Ó, então, por exemplo, o raio R1 ele vai ser igual ao raio R4, se você olhar. Ó. É porque começa a poluir aqui a figura. Ó, o raio R4, ele... Deixa eu subir aqui. Ele é aqui, ó. Tá? Então, o raio R4 é a mesma coisa. Eu tenho essa medida que vale 18 e essa altura aqui que vale 12. Então, ele é o mesmo valor. E aí eu vou fazer isso para todos os rebites, considerando essas, né, igualdades entre, né, rebites. Então, aqui, ó, com essa lógica, eu sei que o raio vetor 1, então, cálculo do raio vetor. Então, eu sei que o raio vetor 1 ele é igual ao raio vetor 4. Isso daqui igual, né, a 18 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso daqui me dá 21,63, né, centímetros. Da mesma forma, eu vou ter o raio vetor 2 igual ao raio vetor 3, raiz de 18 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, vou colocar aqui as contas, depois eu coloco a figura novamente e a gente faz um comparativo aqui do que a gente calculou e do que a gente consegue enxergar na figura. Então, o raio vetor 5 é igual ao raio vetor 8, que é igual a 12 ao quadrado
mais 2 ao quadrado. Isso daqui me dá 12,17 centímetros. O raio vetor 6 é igual ao raio vetor 7. Isso daqui igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso daqui me dá 4,47 centímetros. Raio vetor 9, R9, igual ao raio vetor 12. Isso daqui valendo 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso daqui me dá 20 centímetros. E finalmente o raio vetor 10 igual ao raio vetor 11, que é igual a 16 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui me dá 16,49 centímetros. Tá, então, nada mais, né, tranquilo de se estabelecer. A partir da definição do centroide, o que eu preciso agora é só traçar, né, esse parâmetro geométrico, referenciar com essas distâncias aqui do centroide e processar o cálculo da hipotenusa sempre desse triângulo, né, retângulo que a gente vai, né, sempre enxergar a partir, né, do raio vetor definido para cada rebite. Tá? Por que eu fiz isso? Porque para cada rebite, veja, essa expressão, ela me dá, né, na teoria, né, eu apresento lá, né, ou seja, cada força em cada rebite, ele é proporcional ao raio vetor. Né? E na verdade, né, é a partir daí que a gente consegue definir essa expressão aqui, ou seja, a força no rebite 1 dividido pelo raio vetor 1, ela é igual, né, a força gerada, né, no rebite 2 pelo momento, né, dividido pelo raio vetor 2, ou seja, ela é proporcional, ela é igual a um parâmetro, né, K, e a partir daí a gente consegue, por equilíbrio de momento, né, gerar uma outra expressão que me dá, no final, essa apresentação aqui, né? Ou seja, a força em cada rebite dado pelo momento, ele é o momento total vezes o raio vetor do rebite, né? Dividido pelo somatório dos raios vetores ao quadrado. Veja que essa expressão aqui é dimensionalmente compatível, né? Porque eu tenho aqui, ó, força vezes unidade de comprimento, vezes unidade de comprimento me dá força vezes unidade de comprimento ao quadrado, dividido por unidade de comprimento ao quadrado, me dá unidade de força. Então, perfeitinho. Tá? Então, eu vou colocar aqui justamente esse outro parâmetro, que é o somatório do raio vetor ao quadrado. Então, eu tenho aqui, né, essa conta, né, eu calculei aqui, multipliquei por 2 vezes, né? Deixa eu ver aqui, foi 20, deixa eu ver se é isso, 21,63 ao quadrado, dá 467,86, né? Mais, né, 18,44 ao quadrado, me dá 340,03, mais 340,03, mais 12,17 ao quadrado, me dá 148,11, mais 4,47 ao quadrado, me dá 19,98, mais 20 ao quadrado me dá 400, e depois 16,49, isso aqui ao quadrado me dá 271,92, 271,92.
Então, eu vou ter aqui, deixa eu somar isso aqui, mais 200, não, mais 400, isso aqui vezes 2, me dá 3.290, vamos colocar aqui aproximadamente, 3.200, vamos não, colocar 3.200 e vamos colocar, vai 3.296, para não perder as continhas aqui que eu fiz, dá 3.295,80. Aproximei aqui por 3.296. Com isso aqui calculado e com o valor, né, dos raio-vetores também definidos, eu consigo calcular, vamos colocar aqui, né? Agora, o que eu vou calcular é a força nos rebites, devido ao momento. Então, eu tenho aqui, né, a força no rebite 1 é igual à força no rebite 4, vai ser dado por quem? 240, que é o momento, né, atuante, vezes o raio vetor, né, dos rebites 1 e 4, 21,63, isso daqui dividido por 3.296, isso daqui me dá 1,575 toneladas. Tá? Então, eu já sei, né, o valor da força no rebite 1 e 4 devido ao momento. Então, só para que a gente entenda o que a gente vai fazer já já. Vou aproveitar aqui a figura. Olha só. Coloca aqui para a gente... no rebite 1 e no rebite 4, o que é que eu já sei? Eu sei que eu tenho uma força aqui, né, vertical, que vale quanto? 4 toneladas dividido por 12 rebites. 4 dividido por 12, né, me dá 0,333. Aí eu tenho, né, o raio vetor aqui. Opa, deixa eu colocar aqui tracejado. Aí eu tenho o raio vetor. E agora eu posicionei essa força F1, que eu acabei de calcular, que vale 1,575 toneladas, né? Perpendicular a esse raio vetor. Então, aqui eu tenho 0,333 toneladas, né? E, né, da força de 4 toneladas, né, que passa aqui pelo CG, eu peguei ela e dividi por 12, e agora eu tenho essa contribuição aqui de 1,575 toneladas pelo momento. Desse par de forças agindo nesse rebite, eu tenho que encontrar a resultante, que justamente vai ser a força cisalhante agindo nesse rebite 1. Como é que eu calculo essa força resultante? Alguém tem ideia? Aí é mecânica dos sólidos básico, né? Porque acabou. O que tinha de novidade na questão já foi apresentada, que é como se determinar o valor dessa força aqui a partir do momento, né, que aparece na junta excêntrica. Depois disso daqui eu tenho que calcular a força resultante agindo aqui nesse rebite aqui, que justamente é a força cisalhante agindo no mesmo. A partir dessa, né, composição vertical aqui e dessa força que é perpendicular, né, aqui, ó. Aqui é perpendicular, 90 graus. Bom, o que é que eu preciso fazer para calcular a resultante? Basta eu calcular esse ângulo daqui de dentro, ó. Basta eu calcular esse ângulo aqui de dentro, que eu vou chamar ele de alfa, somar mais 90 e depois, né, calcular a força resultante, né, a força resultante agindo
no rebite 1 e 4, né? Vamos chamar de outra coisa, né? Porque a gente está chamando F1, a gente poderia chamar assim, né? Vou colocar assim, ó. Aqui seria F1 e F4 a partir do momento, tá? E essa F1 e F4 aqui é a total, a resultante, que vai ser dado por quem? Ela vai ser dada por quem? No caso, 0,333 ao quadrado, mais essa força de 1575 ao quadrado, mais 2 vezes a primeira, 0,333, vezes a segunda, que vale 1575, vezes cosseno de alfa mais 90. Tudo bem? Essa expressão aqui vocês viram lá em mecânica dos sólidos como calcular, né, a força resultante a partir, e em vetores também, geometria analítica, vocês aprenderam isso, tá? Então basta eu calcular, né, esse alfa. E esse alfa ele sai aqui facilmente, né, por geometria. No caso aqui dessa situação aqui, esse alfa aqui, ó, né, ele vai ser dado pela tangente, por exemplo, de 12 por 18. Isso aqui me dá um alfa de 33,69 graus. E aí, eu voltando nessa expressão, eu consigo determinar F1 e F4 no valor de 1,311 toneladas. Ou seja, é essa força, né, resultante cisalhante que atua nesse rebite 1. A partir da composição vertical, da força de 4 toneladas, mais a contribuição do momento que essa força excêntrica me dá. Tudo bem? Perfeito? Ficou claro? Confuso? Tranquilo, professor, por enquanto, acompanhando. Tranquilo? Perfeito. Então, agora, né, eu consigo, de forma similar, estabelecer a força nos rebites, né, a partir do momento. É o que eu vou fazer agora. Ó, né, deixa eu mudar aqui. Então, a partir desse ponto. Porque aqui, ó, no rebite 1, eu fiz o cálculo completo para ele, tá? Então, agora, né, eu vou fazer a mesma coisa para o rebite 2. Então, eu vou ter, né, porque aqui eu escrevi, né, aqui eu escrevi força nos rebites a partir do momento. E aqui seria a força resultante, né, a força combinada. Só para você, força, né, combinada, né, do momento mais a vertical. Aí eu volto aqui embaixo para ficar organizado, né, força nos rebites a partir da contribuição do momento. Aí eu volto aqui, aí eu vou aqui, ó, destacar as outras, né? Porque eu só fiz da 1 e da 4. A força 2 e a força 3 nos rebites 2 e 3 a partir, né, da aplicação do momento, ela é dada por 240, que é o momento, vezes o raio vetor, 18,44, dividido pela soma do raio vetor ao quadrado. Então, 3, 2, 9, 6. Isso daqui me dá 1,34 toneladas. Ainda eu não vou fazer a combinada. A combinada eu escrevo já já de todos, tá? Vou fazer agora a força nos rebites a partir do momento. Então, F5 e F8 dos momentos, né? Ou seja, o momento 240 vezes o raio vetor 12 e 17 dividido por 3
3,296. Isso daqui me dá 0,886 toneladas. O F6 e o F7 240, 4,47 dividido por 3,296, isso daqui me dá 0,325 toneladas. O F9 igual ao F12, 240 vezes 20 dividido por 3,296, 1,456 toneladas. E finalmente o F10 e o F11, 240, 16,49 dividido por 3,296. Isso daqui me dá 1,20 toneladas. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é a continuação aqui do que foi feito para 1, né? A força combinada, né? Ou seja, gente, aqui, ó, voltando, né? Eu preciso sempre traçar, ó, vamos lá, vamos pegar um outro caso aqui qualquer. Eu vou pegar aqui, ó, essa situação aqui do rebite 12. Então, o que eu tenho que fazer aqui do rebite 12? Eu tenho que traçar o raio vetor, traçar a força, né? Traçar a força aqui, né? Dada pelo momento, colocar a carga vertical aqui, né? A contribuição vertical que é 0,33. E aí, nesse caso aqui, ó, né? Nesse caso aqui, descobrir esse ângulo daqui. Eu sei que daqui para cá tem 90, né? Mas o que me importa é esse ângulo daqui de dentro, para eu processar essa resultante aqui, né? E eu vou fazer isso para cada um dos rebites. É essa conta que eu vou mostrar. Eu preciso sempre traçar o raio vetor, perpendicular ao raio vetor, colocar a força no sentido do momento, que é o sentido horário, né? E a partir da geometria definir um ângulo, né? Que pode ser ele direto ou somado com 90. No caso aqui, por exemplo, esse, né? Foi ele mais 90, né? Para colocar aqui a força combinada. Tá? Eu preciso analisar isso para cada um dos rebites. Então, agora, o que eu vou fazer é a força combinada para cada um deles. Então, olha só, né? Deixa eu colocar aqui força combinada agora, tá? Força combinada. Vamos fazer de mais uma aqui explicitando a figura. Depois eu mando bala só colocando aqui os valores e depois vocês analisam, ver se tem coerência ou não. Ó, o 2, né? Força combinada do rebite 2 e do rebite 3. Então, eu tenho aqui o raio vetor. Eu tenho uma força aqui perpendicular, que é a F, que é F2M.
né? E aqui eu tenho uma força vertical. Aí, o que é que acontece? Eu preciso desse ângulo aqui, alfa, para eu somar com 90 e eu ter justamente o ângulo, né, entre a força vertical e essa força 2m aqui, para fazer a condição combinada. Esse alfa daqui, ele é facilmente determinado a partir da tangente, né? É a tangente de alfa, ela vai ser 18, né, que é essa medida daqui até o CG, dividido por 4, que é essa medida daqui, né, até o CG, que a gente já tem. Tá? Então, aqui, ó. Então, eu vou ter, né, no caso aqui, a tangente de alfa vai ser 18 dividido por 4. Isso implica que o alfa vale 77,47 graus. E para o cálculo da resultante, eu vou precisar somar esses 77,47 77,47 mais 90, que vai me dar 167,47. Então, eu sei que a força combinada aqui, total F2 e F3, ela vai ser igual a raiz quadrada da vertical ao quadrado, que é 0,333 ao quadrado, mais a do momento, né, que é 1,34, 1,34 ao quadrado, mais a primeira, que é a vertical, vezes a segunda, que é 1,34, vezes o cosseno, né, de 90 mais 77,47, que me dá 100, então cosseno de 167,47 graus. Então, F2 e F3, né, combinada, vai me dar 1,02 toneladas, agindo, né, nesse rebite. Então, a primeira combinada eu tenho 1,311, está maior que essa segunda aqui, que é 1,02. Né? E aí, se eu tivesse um limitante ao cisalhamento, né, um material, né, que me desse a propriedade, né, de limitante ao cisalhamento, eu vou pegar a condição, né, de máxima força e analisar para essa situação. Tá? Não é o caso aqui porque ele não deu material, ele não deu diâmetro, ele não deu nada. Tá? Mas só vendo aqui a situação crítica de cisalhamento, ou seja, qual é o rebite que vai estar mais cisalhado aí entre todos os outros, né? E agora eu vou continuar com esse cálculo combinado a partir do que a gente fez para o primeiro, né, para o rebite 1 e 4, para 2 e 3. Aí a mesma coisa, tá? Então, no caso do rebite 5 e 8, foi o que eu fiz aqui. Força combinada, rebite 2 e 3, certo? Agora, no rebite 5 e 8, o ângulo, ele sai por essa conta aqui. Aí o ângulo, na verdade, é alfa 9,46. E, na verdade, para eu compor a força resultante, se você desenhar a figurazinha, você vai ver que é 90 menos esse ângulo. Né? 90, esse qual rebite é o 5 e o 8. É 90 menos esse ângulo, tá? Perfeito. Tá? Então, 90 menos esse ângulo vai me dar 80,54,
né? É só você ver aqui, ó. Ó, vamos lá. A força vertical está aqui, né? O raio vetor está aqui, perpendicular a ele, né? E no sentido horário vai me ser gerada essa força aqui, que é a F5M, né? Eu sei que daqui até o roxinho vale 90, ó. Daqui ao roxinho vale 90, e eu calculei esse alfa daqui. Só que o ângulo entre essa força e essa daqui é quanto? 90 menos esse valor aqui de alfa, tá? Então eu tenho que enxergar essas coisas que agora eu vou escrever aqui. Mas sai facilmente, né, por essa descrição que está sendo feita aqui repetidamente. Tá? Então eu sei aqui que o F5 e o F8 combinado, F5 e o F8 combinado, vai ser a vertical 0,333 ao quadrado mais a do momento 0,8886 ao quadrado mais duas vezes a primeira, que é a vertical, 0,333, vezes a segunda, 0,886, vezes o cosseno de 80,54 graus. Isso aqui vai me dar uma F5 e F8 combinadas no valor de 1 tonelada. Vamos lá, vamos terminar aqui. Tá quase acabando. Vamos fazer agora da força F6 e F7. Eu fiz um cálculo parcial aí de ângulo alfa, né, dado por essa tangente aqui, ou seja, um alfa valendo 26,57. Da mesma forma que o caso anterior, eu tive que diminuir de 90 para encontrar o ângulo entre essas duas forças, a vertical e a gerada pelo momento. Tá? E aqui eu vou ter, a partir dessa expressão aqui, né, similar, eu vou ter uma força combinada F6 e F7 valendo 0,56 toneladas. Agora vamos para o F9 e F12. F9 e F12, a mesma coisa. Eu defini um ângulo, né, a partir dessa tangente, 16 por 12. Isso aqui me deu um ângulo de 53,13 e menos 90, um ângulo de 36,87. Eu sei se é mais 90 ou menos 90 a partir da composição lá do raio vetor, da força perpendicular ao raio vetor e a relação ali com a força vertical. Tá? Então, o F9 e o F12, o F9 e o F12 resultante vai valer 1,73 toneladas. E a última, né, a força resultante, né, a composição da força da F10 e da F11, primeiro eu calculo esse alfa, né, 16 por 4, me dando um ângulo de 75,96, que menos 90 me dá um ângulo de 14,04, que vai ser esse ângulo necessário para aplicar na fórmula, que vai me dar um valor
combinado de força cisalhante agindo no rebite 10 e 11 no valor de 1,53 toneladas. Ou seja, eu tenho aqui, né, observando todas as forças agindo, né, todas as forças combinadas agindo nos rebites, né, ou seja, aqui eu tenho 1,02, aqui eu tenho 1, eu tenho anteriormente 1,311, né, 1,311, tenho 0,56, 1,73 e 1,53. E também eu tenho um, né, que eu destaquei aqui. A maior de todas é 1,73 toneladas. Tá? Nossa, 1 hora de aula, né? Certinho para resolver esse exercício. Né? Perfeito, gente. Era isso, né, que eu tinha preparado para a aula de hoje. E aí eu abro, né, esse espaço para a gente discutir, né, sobre esse exercício. Quem quiser comentar qualquer coisa ou tirar alguma dúvida que não ficou, né, claro aqui com o desenvolvimento, eu deixo aqui esse espaço aqui para a gente conversar. Tudo bem? Tranquilo. Foi tranquilo? No capítulo do Megson lá, ele fala, né, ele apresenta também esse tipo de situação lá e dá lá também minimamente o fundamento teórico dessas contas que a gente fez aqui nesse exercício. É um exercício parecido, né, mas não é igual. É um outro exercício. Acho que o exercício dele lá, ele tem 6 rebites. O centroide sai direto, a gente não calculou o centroide porque ele sai direto. Aqui não, a gente fez um exercício para mostrar aqui o passo a passo para não ficar nenhuma dúvida. Acho que seria interessante até automatizar esse, né, e deixa até, de uma certa maneira, assim, acaba facilitando, porque ele é maçante, né? É muito fácil É como o o Kelvin Kelvin falou, mesmo né? falou ali, né? Se você não tiver cuidado e não enxergar a física realmente do problema, né, você acaba se confundindo. Porque se você pegar aqui, por exemplo, e botar essa força aqui para baixo, a 1, está errado, perpendicular. Porque essa força para baixo, ela fica no sentido anti-horário. E a tendência do giro dada pela força é horário. Então tem que estar tudo com coerência com a mecânica que está acontecendo na junta para você não ter problema. Que aí é aquela coisa, né? Errou, vai por tabela. Lembra bastante ali o centro de cisalhamento, né? Tem que estar concordante com o momento, né? Isso. Porque na própria teoria ele faz um equilíbrio de momento, né? Ele fala que o momento gerado por cada uma dessas forças aqui que a gente calculou, vezes, porque por isso que é perpendicular, tá vendo? Porque é perpendicular ao raio vetor, porque fica fácil de se calcular, né? O que é que ele me dá aqui, né, na teoria? Ele me dá o seguinte, né? Ele fala o seguinte, né? Ó, a força, né? A força 1, né, dado pelo momento, vezes o raio vetor 1, né, mais, né, aí a força 2, vezes o raio vetor 2, mais a força 12, né, dada pelo momento, vezes o raio vetor 12, tem que ser igual ao momento produzido pela carga, que é P vezes a excentricidade. É uma equação de equilíbrio, que entra ali para, na verdade, definir essa expressão aqui, ó, né? Que é essa expressão aqui, ó.
Uhum. Paulo já está pensando na lógica de automatizar. É tranquilo. E na teoria lá, na teoria que eu falo, a teoria que tem lá nos slides, tem também esse tipo de situação, de análise de junta, inclusive, né, ele mostrando lá, eu acho que essas expressões. Agora veja que são modelos que a gente está apresentando, né? A gente vai apresentar esses dois modelos, né? Mas tem outros modelos e outras situações de análise. Por exemplo, eu posso ter uma situação de junta que além da carga, né, por exemplo, dessa carga aqui que a gente chama de, né, run load, né, a carga de tração, né, eu posso ter também um cisalhamento. Aí tem um modelo para se quantificar a margem de segurança nesse tipo de situação. A gente não vai apresentar aqui, porque não dá tempo, mas você entendendo minimamente essas coisas que a gente está discutindo, fica tranquilo de entender a equação de interação que ele caracteriza lá para calcular a margem de segurança, as expressões utilizadas para se determinar, né, essas margens, a estimativa de carga, né, cisalhante em cada um dos rebites e consequentemente, o cálculo das margens de segurança. Tudo bem? Aí na próxima aula a gente faz, né, a gente tenta fazer mais um exercício, né, vou tentar ver se preparo uma aula de lug, a agenda está puxada, mas se eu não conseguir, na próxima aula a gente discute, ou a gente faz o exercício de lug, utilizando, né, o material, acho que do NIL, que tem lá um passo a passo. Tem também aqueles objetos de aprendizagem, que eu acho que até o próprio Paulo, né, apresentou, e tem também, né, no curso lá listado, né, aquelas calculadoras para análise de lug. Ou a gente faz um exercício tipo esse, ou a gente discute aí aquelas questões lá que eu tinha colocado dos meus projetos aí de pesquisa, para ver se alguém se interessa e me ajuda aí. O que puder ajudar, estamos aí. Perfeito, gente. Então vou só parar aqui a gravação. Aí a gente se vê na próxima quarta-feira. E aí, Leandro, eu não tive tempo de ver seu material ainda, tá? Mas até Fica em paz. Ô Wesley, quarta-feira eu vejo. não tenha pressa. Fica tranquilo. Aproveita aí, a semana tá ficando todas curtas esse mês, né? Mas Então, eu vou ter tempo aí de ver direitinho nessas semanas aí que a gente não vai ter aula, eu vou ter tempo de corrigir, preparar a prova, fazer todas as correções de tudo que tiver atrasado. sem problema. Pode ficar tranquilo. Aproveita, tem muita coisa aí, fica tarefado e aquilo aí deixa para terceiro plano. Não, é rapidinho a gente consegue. Mas onde é que ficou esse negócio? Deixa eu parar aqui a gravação daqui. E vou encerrar aqui e depois eu encerro. Será que eu... Não, tá aqui, tá filmando, ou tá gravando. Deixa eu pegar aqui. Apareceu aqui. Então até o próximo momento síncrono, gente.